Boa tarde. Está marcada para esta hora uma reunião entre Marco Silva e a direção da SAD de Alvalade. Em direto, precisamente, de Alvalade está o jornalista Alexandre Santos. Boa tarde, Alexandre. O ainda treinador do Sporting já chegou? Ainda não, estamos à espera. Estamos a traçar o sinal horário das 3 da tarde e era para esta hora que estava prevista a chegada de Marco Silva e essa é uma informação confirmada já pela RTP. Ele foi chamado então à SAD, não se sabe para quê, mas o facto é que tudo aponta para que seja para a resolução do seu vínculo contratual ao Sporting Clube Portugal, que se prolongaria em tese por mais 3 temporadas. Eu vou apenas sair da imagem porque a todo momento pode chegar por esta zona Marco Silva, que recordo tem também outras vias de acesso em Alvalade, mas normalmente seria por aqui que ele passaria quando foi convocado para outras reuniões, sempre que tinha reuniões de trabalho aqui em Alvalade. A entrada normal de Marco Silva seria por este acesso, por este silo, até à garagem do Sporting Clube de Portugal. A SAD tem uma garagem no piso -1 e seria para lá que, em situação normal, deveria ir o carro de Marco Silva, que recordo, pelo menos por aqui, por esta zona, ainda não passou. Quem já esteve aqui na SAD foi o advogado de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique, que abandonou a SAD do Sporting e o estádio de Alvalade pouco antes das 2 da tarde. E, em princípio, Marco Silva esteve aqui para alinhavar aquilo que vai ser o contrato de ligação de Jorge Jesus ao Sporting Clube Portugal, que deverá ter, em tese, a duração de 3 temporadas. Os números também são amplos no que respeita ao panorama do futebol português: 6 milhões de euros por temporada, em números astronómicos para aquilo que é o espectro nacional, mas que são possíveis face à colaboração da Uldimo, de Álvaro Sobrinho, bem como também a participação de investigadores da Guiné Equatorial, que permitem, dessa forma, uma espécie de desafogo financeiro que permite a Bruno de Carvalho contratar Jorge Jesus. E recordo que esta é uma situação completamente inusitada se atendermos ao passado e às trocas entre treinadores, entre clubes. No que respeita ao historial entre Sporting e Benfica, isso apenas aconteceu por uma vez, quando José Mourinho, o treinador máximo do futebol português, se vinculou ao Sporting, saindo do Benfica, mas apenas por meia hora. Isso foi testemunhado pelo empresário na altura, José Veiga, algo que também nos foi confirmado por Augusto Inácio, então, numa reportagem que conduzimos há poucos anos atrás. E sim, José Mourinho era então o homem contratado por Luís Duque, que se preparava para enfrentar os adeptos do Sporting numa conferência de imprensa e para um anúncio normal de José Mourinho como técnico do Sporting Clube de Portugal, mas o facto é que, quando enfrentou os adeptos e os sócios do Sporting nessa conferência de imprensa, percebeu cedo que os sócios não estavam para aí virados. Porquê? Porque José Mourinho tinha um historial de uma espécie de confronto com o Sporting Clube de Portugal, uma pesada derrota infligida ao Sporting na Luz por 3-0, e agora há um carro que apita atrás de mim, e que, somado a alguns gestos, fez com que José Mourinho não fosse, na altura, uma pessoa benquista no Sporting Clube de Portugal. Mas essa reserva está longe de acontecer com Jorge Jesus. São muitas já as vozes que vão percorrendo as redes sociais e que dão vivas a esta contratação de Jorge Jesus, muito embora também exista quem censure a saída de Marco Silva, mais até do que a entrada de Jorge Jesus, que vai então acontecer nas próximas horas com esse contrato a ser confirmado. Falta apenas assinar esse vínculo, existindo já o acordo, mas para que isso aconteça é necessário que Marco Silva se desvincule do Sporting Clube de Portugal. E isso poderá então acontecer nessa reunião, que estaria para acontecer às 3 da tarde. Vamos permanecer aqui vigilantes à espera da chegada do carro de Marco Silva, que foi então chamado à SAD para uma reunião marcada para as 3 da tarde.